É um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje o tema é gerenciando as perdas. E eu estou trabalhando esses temas mais difíceis logo no começo, porque o modelo de gerenciamento da transição, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, ele começa justamente com abrir mão daquilo que não faz mais sentido, daquilo que fazia ou faz parte ainda da realidade anterior que a gente viveu. Então, é para ajudar você a ganhar mais resiliência e lidar com um tema tão difícil, né? Talvez é o tema mais difícil para o ser humano é lidar com perdas. Mas nesse momento que a gente está vivendo, é inevitável, né, olhar para essa questão. Até porque aqueles que não conseguirem olhar para a questão das perdas vão estar em desvantagem em relação aos próximos passos da transição que eu vou comentar hoje na nossa transmissão, ok? Eu queria, a primeira coisa, uma pergunta, na verdade. Quais as mudanças que você já está experimentando devido à pandemia do Covid-19? O que você já está experimentando na sua vida em termos de mudança? Quem tiver com um pedacinho de papel, um caderno, um lápis, colocasse numa folha quais as mudanças mais importantes que você já está vivendo e também as mudanças que você acredita que ainda vão acontecer na sua vida. E aí em várias áreas, tá? Área financeira, área de saúde, relacionamentos, trabalho, família, comunidade, relação com a comunidade, seus projetos de futuro, espiritualidade, religião. Tenta perceber aí o impacto, né, que essa grande mudança coletiva ela vai ter sobre a nossa vida individual. Mudanças que já estão acontecendo, então não são mudanças teóricas, já estão acontecendo, e mudanças que você acredita que vão se iniciar nas próximas semanas, nos próximos meses, que você vai ter que lidar. Então, a primeira coisa nesse tema é mudança. O que está mudando e o que vai mudar na minha vida, ok? 2, 3, 4, 5 palavras apenas para você ganhar um pouco mais de consciência sobre esse tema. A gente vai retomar esse exercício lá no final, só para você ter uma ideia de qual é o foco do nosso trabalho de hoje. A primeira coisa que eu queria conceituar para vocês é o conceito de mudança, né? Algo bem simples. É um evento externo, é uma situação externa que nos impacta. Quando uma mudança acontece, algo velho termina, algo novo começa. Transição é o processo psicológico de adaptação a uma nova realidade. Por exemplo, uma mudança de residência, uma mudança de país, uma mudança de emprego. Isso são mudanças. Transição é o processo psicológico de adaptação a uma nova realidade. Então, sempre que tiver uma mudança importante, profunda na sua vida, necessariamente você vai ter que viver o processo de transição. A maioria das pessoas, a maioria das empresas não sabe que existe a transição e que ela também precisa ser gerenciada junto com a mudança. Aí eu queria falar de alguns tipos de mudança. Mudanças planejadas e desejadas. Por exemplo, casamento, filhos, promoção de carreira. Obviamente que essas são mudanças que a gente planeja, quer, né, deseja, e nesse caso, a transição não é difícil. Por quê? Porque o benefício da mudança é muito maior do que as perdas. Mas, mesmo em mudanças planejadas e desejadas, existem perdas. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Depois tem as mudanças não planejadas, mas desejadas. Por exemplo, uma oportunidade de um novo negócio, uma oportunidade de um ganho, de um benefício. Não foi planejada, mas, puxa, se surgiu, quero participar disso, né? Quero ter o benefício dessa mudança. A transição é difícil? Obviamente que não. A gente nem percebe muitas vezes que uma transição acontece nessa situação. Mas o terceiro tipo de mudança é o mais difícil. São as mudanças não planejadas e as mudanças indesejadas. Por exemplo, doença, perda material, morte. Né? São experiências que ninguém planeja, que ninguém quer na sua vida, mas ao mesmo tempo a gente sabe que elas são inevitáveis. Né? E o que a gente está vivendo atualmente é justamente uma ênfase, né, maior nas mudanças não planejadas
nas mudanças não desejadas. E quando isso acontece, o nosso sistema interno, eu comentei isso no último webinar, o nosso sistema interno ele entra no modo reativo. A gente reage às situações, né? A gente não consegue, muitas vezes, ficar tranquilo o suficiente para tomar decisões racionais, lógicas e com tranquilidade. Então, os 3 tipos de mudanças, planejadas e desejadas, não planejadas e desejadas, e as mudanças nem planejadas e também indesejáveis. Uma constatação simples, né, que eu trago da minha experiência, mas acho que vocês também. Quanto mais profunda e indesejada é a mudança, mais difícil é lidar com a transição dessa mudança. E é o que está acontecendo atualmente. Então, quanto mais profunda e indesejada é a mudança, mais difícil é lidar com a transição. Por quê? Porque a gente, nesse caso, precisa lidar com muita resistência interna, né? Pensamentos, crenças, sentimentos se colocam contra a mudança que está acontecendo. Então, durante um breve período de tempo, você lida com muita resistência dentro de você, em 2 níveis: cognitivo, pensamentos, crenças, e no nível emocional, né? Sentimentos de rejeição da situação, né? De reação diante daquela situação. Ok? Agora vamos diferenciar mudança de transição. As duas deveriam caminhar juntas, fazem parte de uma realidade que todo mundo tem que viver. Mudança é externa, como a gente já comentou, a transição é um processo interno. A mudança é circunstancial, a transição é subjetiva. O que significa? A transição é um processo interno em que a gente interpreta o que está acontecendo. A gente interpreta a mudança. 2 pessoas podem viver a mesma mudança, mas elas podem interpretar de formas completamente diferentes. A mudança é baseada no evento que está acontecendo. Por exemplo, nesse momento, uma limitação, uma escassez material para muitas pessoas. A transição é baseada na experiência. Como é que você lidou com mudanças semelhantes no passado? Então, cada um de nós ele tem um repertório, né, de transição. Como é que eu lidei com uma situação semelhante a essa no passado? Lidei bem, lidei mal, lidei com muita resistência, ou uma resistência menor. Tudo isso conta nesse momento. E a maneira como você lidou com mudanças como essas no passado define de muitas formas como você lida com a situação atual. Mudança é definida pelo resultado. No caso, por exemplo, de uma empresa, né, que está, nesse momento, realinhando as suas estratégias, os seus produtos, os seus processos, com tudo isso ela está querendo chegar num resultado. A transição é definida pelo processo, não é pelo resultado, tá? A transição é como é que eu lido com os 3 estágios principais da transição, que a gente vai comentar logo em seguida: término, zona neutra e reinício. Então, mudança é definida pelo resultado, transição é definida pelo processo. Como é que eu lido com as 3 fases da transição durante a mudança? Mudança é rápida. Eu fiquei bastante impactado com uma notícia. E na Índia decidiram fechar, né, as estradas, impedir as pessoas de se movimentarem em 4 horas. Quer dizer, eles decidiram meio-dia, 4 horas da tarde, já estava praticamente todos os meios de comunicação, de acesso das pessoas estavam fechadas. Então a mudança é rápida. A transição, não, ela leva tempo. E, de novo, quanto mais profunda é a mudança, quanto mais inesperada e quanto mais indesejada, mais tempo leva para as pessoas lidarem com a transição. Algo lógico, né? Mas isso pode gerar consequências. Por exemplo, numa empresa, se as pessoas levam muito tempo para se adaptar a uma nova situação, a uma mudança, quando elas estiverem prontas para apoiar aquela mudança, talvez não faça mais sentido aplicar aquela estratégia. Isso já aconteceu em muitas situações, em que as pessoas ficaram muito tempo para fazer a transição e quando elas estiveram prontas para fazer, né, para realmente apoiar a mudança que a empresa queria fazer, aquela mudança já não fazia mais sentido. Por quê? Porque tem o problema do timing, que é o tempo. Toda mudança ela faz sentido dentro de um espaço de tempo específico. Então, mudança é rápida, a transição leva tempo. Geralmente leva mais tempo do que a gente gostaria.
Às vezes a gente comenta com uma pessoa, nossa, você ainda está falando dessa situação, você ainda não conseguiu aceitar que tal fato aconteceu. O que a gente está dizendo para a pessoa? Poxa, está demorando, né? Você está muito tempo nessa transição. E a mudança é única, é um fato, um evento, e a transição não. A transição é um padrão. O padrão da transição, ela é definida por 3 estágios, né? Quem criou essa metodologia foi um consultor americano chamado William Bridges. Foi uma grande referência pessoal e profissionalmente, e infelizmente ele já faleceu, mas ele deixou vários livros e uma metodologia para lidar, para gerenciar transições, né? E ele diz que a primeira fase da transição é o gerenciamento do término. Isso é muito interessante, porque quando a gente fala em mudança, a nossa mente ela vai direto para o novo, né? Novidade. Falou em mudança, o que vai mudar? Como é que vai ser lá na frente? Na transição é o contrário. Você tem que começar a pensar o que terminou. Então, diante dessa mudança que a gente está vivendo hoje, a pergunta mais importante que você deve fazer para si mesmo, nesse momento, é o que terminou para mim, o que terminou para nós, família, o que terminou para nós, grupo social, e o que terminou para essa organização. Essa é a pergunta mais importante. Por quê? Porque ela vai ajudar você a lidar com os próximos 2 estágios da transição. O próximo é zona neutra e reinício. Então, resumindo, as 3 fases da transição. A primeira delas é término. Primeiro, eu preciso ganhar consciência do que eu preciso abrir mão, o que terminou na minha vida, em termos de relacionamento, projetos de futuro, relacionamento com as pessoas, meu bem-estar físico e emocional, né? Minha posição dentro de um grupo ou organização. Tudo isso precisa ser revisto e eu preciso ter clareza de quais são os términos que eu preciso fazer. Esse é um passo muito importante. Segundo, zona neutra é o período em que o passado já terminou, mas o futuro não chegou ainda. Eu ainda não sei como eu vou lidar com os efeitos da mudança. Eu estou no meio, in between, eu estou entre 2 estados. Tá? É um período desconfortável, porque não tem muita clareza, né, de como é que vai ser o processo, não tem uma direção clara. A segurança que eu tinha no passado, as competências que eu tinha no período anterior da minha vida, talvez agora não sirvam mais ou não sirvam temporariamente. Talvez eu tenha que desenvolver outras capacidades na zona neutra, né? E a zona neutra também é um período de muita reflexão e mudança do modelo mental, crenças sobre o período anterior que eu acreditava até hoje. Pode ser que na zona neutra fique claro que essas crenças já não sirvam mais para você. A gente trabalhou isso um pouquinho no webinar anterior, quando a gente falou do gerenciamento do medo e das crenças principais que a gente carrega da nossa formação, dos nossos primeiros anos de vida. E reinício é quando você sente que você está pronto, habilitado para viver a nova realidade. Aqui tem uma clareza de propósito, tem clareza de objetivos, né? Você se sente confortável diante da nova realidade e você tem um plano de ação sobre como colocar esses novos objetivos, um novo propósito em ação. Eu vou falar sobre esse processo completo, término, zona neutra e reinício, no próximo webinar, quando a gente vai falar sobre gerenciamento da transição, ok? O que eu queria mostrar para vocês é que cada um desses 3 estágios tem sentimentos, sensações específicas. Então, por exemplo, términos, falei para vocês, começa com um sentimento de perda. Junto com a perda tem raiva, tem tristeza, tem ressentimento, tem medo, tem ansiedade, tem negação, mas também tem entusiasmo. No final do término, algumas pessoas se sentem entusiasmadas porque elas começam a perceber as possibilidades que vão surgir quando a transição terminar. Mas grande parte do processo de término é lidar com sentimentos difíceis, uma rejeição à mudança. Então, o término é um pouco uma rejeição, porque a gente tem que abrir mão de alguma coisa. O ser humano não gosta, a gente não está preparado, a gente não foi preparado para lidar com términos e abrir mão, principalmente de situações de conforto, né? Em que tudo estava caminhando bem, você tem uma vida tranquila, um bem-estar. Né? Abrir mão do conforto, da segurança, do controle, não é algo simples. Mas, nesse momento, meus amigos, é o convite.
é o convite para aceitar, né, toda essa mudança que está vindo e o impacto que ela vai ter. Então, primeiramente, a gente vai sentir uma perda. O ganho a gente vai sentir mais lá na frente. Mas a chave toda é, se você não conseguir viver a perda, você não tem espaço interno para aproveitar as oportunidades que vão vir, e elas vão vir. Então, as pessoas que não sabem lidar com perdas também não têm capacidade de lidar com os ganhos quando ela terminar o processo de transição. A zona neutra, basicamente, é um período, como falei para vocês, de confusão, desorientação, desconexão, impaciência, mas também de curiosidade, receptividade e expectativa. E o reinício já é um período muito mais agradável, completude, energia, fluxo, renovação, satisfação e confiança. Mas esse mapa eu vou mostrar para vocês no próximo webinar, ok? O que eu vou focar com vocês é a primeira fase, a fase de término, e dentro do término tem uma área mais específica, que é o gerenciamento das perdas, tá? Então, sempre que a gente lida com perda, principalmente quando é uma perda significativa, passa por um processo cognitivo emocional chamado luto. Já eu vou comentar para vocês como isso foi descoberto ou foi reconectado. E o luto, basicamente, tem 5 fases. O primeiro deles é negação. Primeiro a gente nega, principalmente se é uma notícia difícil, uma notícia que impacta muito. Então, negação, isso não está acontecendo. Quantas vezes nessas últimas 2 semanas, olhando para as notícias, olhando para a repercussão, né, o número de mortes, infectados, impacto na economia, pessoas já perdendo emprego, pessoas não podendo sair das suas casas, pessoas que estão em outros países e não conseguem voltar para a sua casa, para o seu país de origem. Com certeza, muitas vezes a gente pensou, isso não está acontecendo, eu acho que eu estou sonhando. E em termos de reação comportamento, é uma recusa em aceitar a perda e uma tentativa de minimizar ou negar a situação. A negação é ruim? Não. Ela é necessária num primeiro momento. Então, todo mundo vive negação. Tem muitas pessoas atualmente na política, na liderança, nos negócios, que ainda estão no estado de negação. Já se passaram várias semanas e tem gente que ainda dizendo que não vai acontecer nada. Por quê? Porque para algumas pessoas é mais difícil lidar com perdas. Então, quanto mais difícil, se a gente pegar o histórico da pessoa, quanto mais dificuldade ela teve de lidar com perdas, isso significa, provavelmente, ela não teve apoio para lidar com essas perdas, mais difícil ela conseguir ultrapassar a negação. Mas a negação, durante um curto espaço de tempo, é necessária porque ela prepara o sistema para você lidar com os próximos estágios do luto. A segunda é raiva. Raiva significa, opa, caiu a ficha. A perda é real e ela vai acontecer, já está acontecendo para mim, não é para o vizinho, não é o cara lá na China, nos Estados Unidos. Está acontecendo aqui, para mim. E aí a primeira reação que muitas pessoas têm é, por que isso está acontecendo comigo? É muito comum isso. Reclamam que a situação é injusta, ficam buscando culpados. Pode olhar na mídia aí, muitas pessoas ainda procurando culpado. Quem é o culpado pelo coronavírus? Raiva. A raiva é importante, mas e tem a raiva que você consegue lidar e entender e tem a raiva destrutiva. Muitas pessoas se tornam destrutivas nesse momento. Então é preciso um certo cuidado em relação a isso. Barganha. Farei qualquer coisa para que as perdas não aconteçam. É uma parte dentro de nós ainda querendo segurar o passado e não aceitar que as perdas já são uma realidade. Então, é a tentativa de mudar ou postergar a perda, fazer promessas irrealizáveis para que a perda não aconteça. É muito comum, por exemplo, pessoas que têm doença, que recebem a notícia de uma doença, principalmente a doença terminal, a pessoa fazer um acordo com Deus, por exemplo, né? Ela fala assim, nossa, durante 2, 3 anos eu não fui na missa. Mas se eu for poupado dessa doença, Deus, eu prometo que eu volto para a igreja e começo a rezar de novo. Essa é a barganha. Ela também faz parte do processo do luto. O quarto estágio, tristeza e depressão. Esse é o centro do processo do luto. É nesse momento que a ficha cai completamente e você para de brigar.
E quando você para de brigar, a primeira coisa que vem é tristeza, silêncio, reconhecimento da perda. Às vezes as pessoas se isolam nesse período, porque também isso é uma coisa cultural, tá? Na nossa cultura, viver a perda, viver o luto, não é muito bem-vindo, porque as pessoas não sabem lidar com o luto. E o que acontece nesse caso é que as pessoas se isolam por vergonha de demonstrar a vulnerabilidade. Mas olha que situação triste, né? A pessoa está precisando de ajuda, a pessoa está se sentindo vulnerável e ela se isola porque ela acredita que as pessoas não vão recebê-la bem se ela estiver nesse estado. Na verdade, é o contrário, né? É nesse momento que ela mais precisa de ajuda, é nesse momento que ela mais precisa de apoio. Mas tem esse elemento cultural que eu estou comentando com vocês, vergonha da vulnerabilidade, né? Então, sentir tristeza, né? Se sentir deprimido, né? Você realmente poder falar da perda, né? Às vezes chorar pela perda não é visto socialmente como uma situação fácil de lidar. E aí a pessoa se isola ou as pessoas muitas vezes não sabem como lidar com essa fase do luto. Mas o centro do processo de abrir mão da realidade antiga. É muito importante, então, que você ganhe consciência disso. Se você ficar alguns dias, né? Ou no máximo 2 semanas, 3, sentindo isso, não tem problema nenhum. Significa que você está vivendo o luto e você está conseguindo ultrapassar as fases, né, do luto e realmente digerindo a perda que você viveu. Não estamos falando aqui, obviamente, de pessoas que têm depressão meses ou anos, né? Aí já o fator é outro, mas não cabe aqui a gente entrar agora nesse fator. E o último é aceitação. Você só chega na aceitação se você lidar de alguma maneira com as fases anteriores. Tudo vai ficar bem. Esse é o pensamento. A compreensão e a aceitação do que foi perdido. E também a prontidão, né, para começar uma nova fase da vida. Esse é o benefício de lidar com o luto. Você está se preparando para lidar com uma nova fase da sua vida. E essa nova fase, pode ter certeza, ela vai ter muitas coisas boas. Mas, de novo, você não vai conseguir viver as coisas boas se você não conseguir passar pela fase do luto, se você não conseguir gerenciar as perdas. Está claro isso? Queria que vocês percebessem isso. Então, tem um preço inicial que a gente precisa pagar quando está vivendo uma situação de perda coletiva como essa, mas a gente vai viver um benefício logo, logo, quando terminar esse ciclo que a gente está vivendo. Ok? Imagino que vocês já tenham várias perguntas. Quem tiver perguntas sobre esse processo ou depois quiser dar um depoimento, né, escreve aí embaixo, manda para ele que o Renato, no final, vai ler as perguntas. E tem também uma pessoa que quer dar um depoimento de uma perda que ela viveu no começo do ano. A Alaba, ela se ofereceu para falar um pouquinho dessa experiência, porque nada melhor do que pessoas falarem da sua experiência para a gente compreender, né, e se conectar e também aprender com a experiência das outras pessoas. As características do processo do luto, tá? Primeiro, nem todos vivem o luto com a mesma intensidade ou nessa sequência. Então, por exemplo, se você não está sentindo raiva, não tem nada errado, tá? Provavelmente você não precisa passar pela raiva, você pode ir direto para a barganha e depois ter um sentimento de tristeza e depois chegar na aceitação. Então, cada pessoa vive os estágios do luto de uma forma muito pessoal. Como eu falei de novo, depende de como você lidou com perdas e términos no passado, se o seu nível de resiliência é alto, médio ou baixo, e qual é o tamanho da mudança ou da perda que você está vivendo nesse momento. Então, depende muito da experiência interna, a resiliência que você já criou dentro de você, e também externamente o impacto da mudança, o tamanho da perda que você está tendo que lidar. Geralmente demora mais tempo do que o esperado e planejado, isso é verdade. Então, se você acha que a gente vai conseguir passar rapidamente por tudo isso que está acontecendo, provavelmente não. Nem em termos de mudança externa, nem de transição interna, ok? Vai levar um certo tempo. O benefício é, se você fizer o processo de transição, que inclui a perda e o luto, plenamente nesse período de pandemia que a gente está vivendo, você vai sair desse processo com um nível de resiliência muito alto. O que significa?
que você está muito mais preparado para lidar com qualquer situação semelhante e internamente o seu nível de autoconfiança aumenta muito. Então, pessoas mais resilientes são pessoas que sabem, que são capazes, têm recursos para lidar com impactos, com mudanças e com perdas mais profundas. E esse é um ganho fenomenal. Por quê? A vida é feita de ganhos, mas também é feita de perdas. O centro da filosofia budista é tudo é impermanente. Tudo que você ganha, um dia você vai ter que abrir mão. Quando você começa a trabalhar numa empresa, um dia você vai ter que sair de lá. Quando você começa um namoro, casa, tem filhos, um dia você vai se despedir dessas pessoas. É uma notícia difícil de digerir, mas é um dado de realidade. Então, quanto mais resiliência você tiver, mais pronto você está para lidar com qualquer situação. E também, mais pronto você está para ajudar outras pessoas que não têm esse nível de resiliência e que provavelmente, nesse momento, estão num estado de negação. Tem muitas pessoas no estado de negação nesse momento, ainda não caiu a ficha. Essas pessoas precisam de ajuda. Na hora certa também. Não adianta querer ajudar uma pessoa que está na negação se ela ainda não está aberta a ouvir, né, o que está acontecendo. As fases são constituídas de padrões de pensamentos, sentimentos distintos, às vezes antagônicos. O que significa? Que o que você sente na fase da raiva, às vezes pode ser o oposto do que você sente na fase de tristeza, depressão ou aceitação. Isso pode gerar, para quem está do lado de fora, fala assim, nossa, o Roberto está tão instável, né? Uma hora ele está feliz, outra hora ele está triste, uma hora ele dá um esporro, outra hora ele é todo amoroso com as pessoas. É natural, durante a fase do luto, que as pessoas emocionalmente vivam uma situação muito instável e vivam no mesmo dia até sentimentos contraditórios, tá? Então, se você estiver vivendo isso, não se julgue e nem acredite que você está tendo algum breakdown, né? Não se preocupe com isso. E pode gerar expressões de sentimento muito intensas, né? E a verdade é, nem todo mundo está preparado para lidar com sentimentos fortes, intensos. Principalmente num grupo, né? Eu vejo muito isso em empresa. Quando uma pessoa tem uma reação emocional mais forte, e aquele sentimento de, opa, o que a gente vai fazer com isso, né? E a tendência é abafar e fazer com que a pessoa pare de expressar aquele sentimento. Mas, meu amigo, nesse período, você vai participar, você vai ver muitas situações de pessoas perdendo temporariamente o controle emocional, principalmente quando as notícias sobre perdas começarem a chegar. Perdas ligadas à saúde, mortes na família, perda de emprego, né? Muitas pessoas, infelizmente, vão ter que passar por essa experiência. Nem todo mundo vai conseguir lidar de uma forma tranquila. Emoções vão vir e isso não é errado, né? Acabei de mostrar para vocês. Essas emoções vão ajudar a pessoa a se adaptar à nova realidade que ela vai ter que viver. E o medo da perda de controle, de impotência para poder ajudar outras pessoas. Muitas pessoas estão vivendo isso, o medo da perda de controle, principalmente emocional. Eu não vou dar conta dessa situação, mas isso é temporário também, tá? As sociedades antigas, né, elas tinham uma sabedoria natural para lidar com o luto. E essa sabedoria, ela foi de alguma forma recuperada por essa médica suíça chamada Elisabeth Kubler-Ross. É uma médica suíça que se radicou nos Estados Unidos no final da década de 60. Ela fez toda a formação de medicina dela na Suíça. Desde jovem, ela queria muito ajudar as pessoas. Ela tinha desde criança, ela falava para o pai dela, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ser médica ou enfermeira para ajudar as pessoas a lidarem com as suas dificuldades, com as suas doenças, né? E o pai dela queria que ela trabalhasse na empresa dele. Ele tinha uma firma, eu não lembro agora que tipo de empresa, e até o final ele fala, não, você vai trabalhar na minha empresa. Naquela época, imagina, acho que década de 40, mulher não vai fazer formação universitária, né? As mulheres da minha casa, ele tinha 3 filhas, elas vão trabalhar na minha empresa ou vão casar e cuidar dos filhos. E ela teve uma determinação incrível, ela se tornou médica sem a ajuda do pai. Ela mesma pagava o estudo, trabalhando à noite, fazendo serviços domésticos, cuidando da casa e dos filhos de outras pessoas à noite, para poder fazer medicina durante o dia. Então, veja a determinação dessa mulher. Ela completou
a faculdade de medicina na Suíça, 67, 68. 68, 69 surgiu uma oportunidade dela fazer uma especialização nos Estados Unidos. E é muito interessante essa história. Quando ela chegou nos Estados Unidos, foi trabalhar num hospital em Nova York, e ela percebeu que tinha uma ala que nenhum médico entrava, só enfermeiros. E aí ela perguntou, por que os médicos não entram naquela ala? E aí responderam para ela, porque aquela é a ala dos pacientes terminais. São os pacientes que não têm mais chance de volta, não têm mais chance de recuperação. E ela ficou estarrecida. Ela com esse desejo de ajudar, essa boa vontade com as outras pessoas e diminuir o sofrimento no mundo, e ela pediu para o chefe dela se ela poderia fazer um trabalho com as pessoas. E ele falou, se você quiser, tudo bem, mas não vejo por que esse trabalho tem que ser feito. Mas se você tem muita vontade, vai lá e faça um trabalho com elas. E ela começou a fazer um trabalho de conversar com as pessoas. O que você está vivendo, o que você está sentindo. E todas elas falavam a mesma coisa. Isolamento, solidão e não saber como lidar com os sentimentos e os pensamentos depois que ela recebeu o diagnóstico de que ela não teria mais cura. E ela começou a anotar, a fazer todo um detalhamento, né, sobre o estado interior dessas pessoas. No primeiro livro, sobre a morte e morrer, esse livro tem em português, escrito no começo da década de 70. Esse livro ela descreve os 5 estágios do luto e fala um pouquinho sobre como lidar com eles. Então, quero até prestar uma homenagem para ela, que é uma pessoa que deixou aí algo muito valioso, e que hoje em dia não vale apenas para pacientes terminais. Qualquer pessoa que vive uma perda significativa tende a passar pelos 5 estágios do luto. Então, conhecer os estágios do luto é uma ferramenta muito importante para qualquer profissional que trabalha com pessoas. A gente deve muito a ela esse conhecimento, essa sabedoria e a metodologia de como trabalhar com as 5 fases do luto. Eu só quis rapidamente colocar aqui para vocês também as 5 fases do luto dentro desse momento do Covid-19. Quais são as frases que a gente ouve durante as 5 fases, até para a gente entender onde é que as pessoas, grupos e organizações estão nesse momento. Então, por exemplo, negação. Esse vírus não vai me pegar, tem um santo forte. Isso eu tirei de um jornal, tá? Uma pessoa falando isso. Esse vírus não vai me pegar, tem um santo forte, então estou protegida. Outros, isso é invenção da mídia. Vou continuar levando a minha vida do mesmo jeito, não vai mudar nada. Impressionante, né? Merece até compaixão, né? Porque a gente percebe que a pessoa está muito perdida e ela usa a negação para não olhar para a realidade. Ela não tem condições ainda de olhar para a realidade. Isso vai ter um custo para ela? Vai. Pode ter custo para outras pessoas? Infelizmente, sim. Às vezes a ignorância de uma pessoa, de um pequeno grupo de pessoas, afeta muitos outros grupos e muitas outras pessoas. Infelizmente, isso é uma realidade. Raiva. Isso vai custar caro. Também o meu trabalho. Justo agora que a economia estava melhorando. Quem aprontou essa? Isso foi planejado, né? Várias teorias conspiratórias sobre o coronavírus. Por que isso está acontecendo comigo, com a minha família agora? Não vou abrir mão do que eu tenho, eles que se resolvam. Olha que interessante, várias frases falando a mesma coisa. Eu estou lidando com a raiva. Estou começando a entender que essa perda ela é inevitável, mas eu ainda não aceito ela. Barganha. Vou fazer sacrifícios, mas vai ser para o melhor. No final vai tudo ser bom. Às vezes, coisas ruins trazem coisas boas. Deus, se eu escapar dessa, vou voltar a rezar todos os dias. Chefe, prometo que serei mais responsável e trazer mais resultados se eu não for despedido. Então, líderes de empresas, essa é uma frase que você vai ouvir muito, viu? Faz parte da barganha, tá? Não se preocupe. Tristeza, depressão. Acho que não vou dar conta. Tudo isso é um pesadelo. Para que todo esse esforço? Todos irão pegar o vírus de qualquer maneira. E o meu negócio não vai aguentar. Como vou pagar as contas? Então, esse é o centro do processo de luta. Tristeza, depressão. Caiu a ficha. A perda é inevitável e ela está me atingindo de uma forma bastante intensa. E o último é a aceitação. Ok, essa é a realidade. Todos tiveram que abrir mão de alguma coisa. Nós agimos de forma rápida e decisiva para salvar vidas. Agora estou pronto para ir em frente. Então, é interessante a gente olhar para essas frases, porque essas frases também são pensamentos. Então, se você olhar para a sua mente nesse período,
do coronavírus, você vai perceber várias dessas frases surgindo na sua mente. Então, é um bom indicador de onde você está aqui na curva das 5 fases do luto. Nas empresas, meu Deus, vai ser um grande desafio. Muitos líderes já estão, né, como eu comentei para vocês, revisando estratégias, mudança de produtos, qual é o tamanho do mercado que vai sobrar no final da crise, quais os grupos mais afetados, como é que eu consigo manter algum nível de atividade para não perder, né, a capacidade de permanecer vivo como organização. Então, dentro desse escopo maior, saber lidar com perdas dentro de empresas vai ser fundamental, né? Vai ser fundamental para realinhar as pessoas e criar engajamento, e também vai mostrar o respeito que a organização tem pelo momento individual e coletivo. A pior coisa que uma empresa ou um grupo de líderes pode fazer é não dar bola para as perdas que as pessoas estão vivendo ou vão viver. Infelizmente, essa insensibilidade ainda é muito comum, é praticamente uma norma, mas eu diria que é não porque eles não queiram, mas porque eles não sabem como lidar com situações de perda coletiva. Eu trabalhei já em várias situações em que uma empresa tinha que fechar uma fábrica ou despedir um grupo de funcionários, e esse era o momento mais difícil e eu era contratado para fazer isso, ajudar os funcionários a lidarem com essa nova situação. Não tem mais emprego, a gente vai fechar essa fábrica. Como é que a gente ajuda essas pessoas a se reorganizarem internamente primeiro e depois criarem um futuro para elas que faça sentido? Então, respeitar as pessoas, entender que essas perdas vão emergir e como a gente pode ajudá-las. E aí, algumas dicas para os líderes, tá? Os líderes têm um papel fundamental em ajudar as pessoas a lidarem com perdas. A primeira delas é como saber lidar com reações emocionais, o próprio líder e das pessoas da sua equipe, da sua organização. Não tem uma fórmula pronta, tá? O mais importante é você entender que as reações do luto, e lá tem várias emoções, né, pelas quais as pessoas passam, elas são naturais, elas são espontâneas e elas precisam ser vividas, faladas, conversadas, para que a pessoa gradativamente também consiga aplanar a curva. Vamos usar aí a metáfora do coronavírus, né? Se o processo de perda, de luto também é uma curva, você só consegue aplanar ela, diminuir a intensidade, se houver espaço para as pessoas falarem das suas perdas. Isso é fundamental. Então, é uma sugestão para que os líderes desenvolvam esse espaço em que as pessoas possam falar das suas perdas e possam falar do seu processo de luto. Não é fácil, mas isso é um ganho fundamental. Mostra para os funcionários que a empresa está realmente interessada no bem-estar delas. Mesmo que ela não fique na organização, ela sente que ela foi vista e ela foi respeitada. Isso é muito importante. E também para quem fica. Os que ficam, eles ficam de olho como é que as pessoas que foram mandadas embora foram tratadas, porque ela sabe que ela vai ser tratada da mesma forma no futuro. Então, isso é muito importante, né? Essa memória, ela fica. Segundo, responder às situações ao invés de reagir. Eu falei bastante sobre isso no último webinar, mas eu vou voltar nesse tema no webinar do final de abril, onde eu vou falar sobre domínio pessoal, tá? Eu vou fazer um webinar só sobre domínio pessoal. Como aprender a responder ao invés de reagir nas situações de conflito e estresse, ok? Desenvolver empatia e capacidade de escuta. Isso é fundamental nesse momento, minha gente. Escutar mais do que querer dar respostas ou, muitas vezes, dar conselho. Não dê conselhos nesse momento. A pior coisa que uma pessoa que está vivendo luto é conselho. O que ela quer é alguém que acolha a dificuldade dela, a dor dela, e que escute o que ela está vivendo. Não dê respostas, não diga, se eu estivesse no seu lugar, ou eu já vivi essa situação antes. Péssimo, não vá nessa direção, porque a pessoa não vai se sentir acolhida, entendeu? Fazer perguntas que ajudem a compreensão. Quem está vivendo nesse momento, muitas vezes está muito confuso. Então, mesmo você não sendo um terapeuta ou um coach, é muito importante você fazer perguntas que ajudem a pessoa a entender o que ela está vivenciando dentro de si. Porque, às vezes, a pessoa não está entendendo o que está acontecendo. Então, agora que você já tem o conhecimento sobre os 5 estágios do luto, você já tem a possibilidade de perguntas
para ajudar a pessoa a localizar e depois dar para ela o conforto de que o que ela está vivendo é natural do processo de luto, né, de gerenciamento da perda que ela está vivendo. Não é nada fora do comum. Muitas pessoas nesse momento têm a sensação de que elas são as únicas, que a dor dela é a única. Não é verdade. Basicamente, a gente está vivendo uma dor coletiva com um tempero, né, pequenos temperos, variações individuais. E paciência com o processo. De novo, a transição demora, o processo de luto às vezes demora muito mais tempo do que a gente imagina. Por quê? Isso é uma coisa que o William Bridges descobriu. Tem várias situações no passado de perdas que a gente não conseguiu lidar de forma adequada. E o que acontece então? Você guarda no seu subconsciente os sentimentos que você não explorou, o luto que você não viveu, ele fica guardado, né? Não desaparece, não. Aí vem uma situação como essa, onde o sentimento de perda é muito grande, e aí a pessoa começa a ter um piti, começa a ter uma reação muito forte, fala assim, nossa, tudo bem, né? É uma situação forte, mas não precisa ter essa reação emocional tão profunda. O que está acontecendo? Ele chama de ressonância. A pessoa não está vivendo apenas o luto desse momento, dessa situação que a gente está vivendo. Ela também está vivendo o luto de perdas anteriores que ela não conseguiu lidar. Isso gera o quê? Uma sobreposição. Ela vive vários lutos, vários sentimentos de perda ao mesmo tempo. Então, parece que a pessoa está reagindo demais, né? Que ela está expressando sentimentos de forma muito profunda, né? Que ela está fazendo um show, que ela está tendo um piti. Às vezes, não. Ela está tendo que lidar com perdas mais antigas. Então, paciência com o processo. Isso é importante, quem trabalha com pessoas, tá? Psicólogos, coaches. Primeiro, lide com seu próprio processo de luto. Não tente lidar com o luto de pessoas quando você mesmo ainda está num processo de luto muito intenso. Por quê? Senão você vai confundir e misturar as coisas. Você vai misturar o dentro e o fora. Não faça isso. Se você, profissional, está lidando com um processo de luto profundo, indique o seu cliente temporariamente para uma outra pessoa que tenha mais capacidade de lidar com essa situação, ok? Então, não queira ser o super-homem e querer resolver todas as situações. Às vezes a gente não dá conta mesmo. Tá? Tem uma pergunta que acho que encaixa bem agora no que você está falando da Lô. Ela fala assim, como algumas perguntas podem ajudar a pessoa a entender o que ela está se sentindo se ela se estiver confusa? Uma pergunta que é bem simples, básica, é o que você está sentindo? Porque às vezes a pessoa está sentindo uma coisa, mas ela fala outra. E onde você está sentindo? E deixa a pessoa falar mais desse sentimento. Só dela conseguir verbalizar o sentimento, geralmente o que acontece é que o sentimento amanha e fica mais tranquilo. E depois tem as técnicas lá que a gente vai mostrar, eu vou repetir para vocês, os passos do domínio pessoal. Lá tem várias sugestões e dicas do que você pode fazer para uma pessoa que está vivendo uma reação emocional mais intensa. Outra é, às vezes a pessoa tem vontade de chorar, mas ela não se permite. Até porque eu comentei para vocês essa questão da vergonha. Vou mostrar minha vulnerabilidade. Às vezes a pergunta é o que impede você de expressar o seu sentimento, expressar a sua tristeza. E geralmente tem uma crença, né? Ah, vou ser visto como fraco, vulnerabilidade é feio. Se eu chorar, eu expressar meus sentimentos, eu não vou ter amparo. Isso é muito comum, tá? Isso tem a ver lá com a nossa infância, os primeiros anos de vida. Em quantos momentos na sua infância você estava tendo sentimentos muito fortes e eles não foram acolhidos? Acho que todo mundo tem pelo menos uma, duas ou três memórias, situações, né, em que você estava ou muito triste, chateado ou com raiva e você não teve o apoio adequado. Qual foi a crença que você criou naquele momento? Se eu expressar meus sentimentos, ninguém vai me acolher, eu vou ficar sozinho. E aí a gente faz o quê? Fecha, não é verdade? Então, ajudar a pessoa a ganhar consciência dos sentimentos, ajudar ela a expressar os sentimentos, lidar com vulnerabilidade e medo de não ser acolhido, eu diria que você já está ajudando bastante essa pessoa. 3 fases do luto de novo, então o que a gente trabalhou hoje foi basicamente a dimensão do término. Tem outras coisas dentro do término que não é só o gerenciamento da perda, mas vai ficar para o próximo encontro. E um exercício que eu queria propor para vocês, antes da gente abrir para perguntas, tá? Então, o exercício é o seguinte.
Faça uma lista de perdas que irão impactar ou já estão impactando a sua vida. Área financeira, saúde, estilo de vida, relacionamentos, projetos de futuro, comunidade, conexão, contribuição social, espiritualidade. O exercício eu mando para vocês, tá bom? Só faça as respostas, eu mando as perguntas, eu mando para vocês. Com base no que você responder, veja como você pode lidar melhor com as perdas que você identificou na página anterior. O que você está fazendo atualmente para ajudá-lo com essas perdas, o que mais você poderia fazer para lidar com essas perdas, quem mais está sendo afetado por aquilo que você está passando, no caso de um chefe de família, né? Se o chefe de família está vivendo uma perda, as pessoas que estão junto com ele também estão vivendo essa perda de alguma forma. Se o líder de uma organização está vivendo uma perda, quem está embaixo dele também está sendo impactado por essas perdas. Quem você poderia ajudar e como você poderia pedir ajuda, né? Então, esses 2 slides eu mando para vocês trabalharem nos próximos dias. Esse é um trabalho que demanda um certo tempo. Temos um tempinho aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só desmutar e falar. Olá, Luciane, tudo bem? Tudo bem, Roberto. Obrigada. Luciane, tudo bem? Por compartilhar isso, que é super importante nesse momento para a gente também. Tem um cenário que tem um líder que ele está bem sensível às coisas que estão acontecendo, né? E a gente ainda entende que muito mais vai vir, né? Às vezes eu, como líder dessa pessoa, fico pensando, puxa, a gente está superando as coisas aqui junto, né? O que fazer nessa situação quando a gente lidera outras pessoas ainda, mas a pessoa tá super sensível? Será que era melhor permitir que ficasse em casa ou que ficasse nesse momento todo mundo junto? O que você chama de super sensível? Vamos dizer assim, que nessa situação do Covid chega a ter uma crise de ansiedade, vamos dizer assim. É complexo, tá? Eu vou te dar algumas sugestões. Uhum. Comentei, nesse momento, as pessoas não estão apenas lidando com a transição e as perdas dessa situação atual. Muitas pessoas estão resgatando histórias mais antigas que elas nunca olharam. Se uma pessoa nunca teve interesse em fazer um processo de autoconhecimento, nesse momento ela vai sofrer mais, porque ela está lidando com várias experiências ao mesmo tempo. Se a pessoa entra num estado de ansiedade muito grande, às vezes ela precisa de ajuda psicológica mesmo, às vezes medicamentosa, tá? Só conversando, obviamente que não vai ser o suficiente, tá? Eu diria que tem 3 dimensões mais leves: uma conversa profunda, um acompanhamento, né? Perguntas básicas como essas que eu sugeri, elas conseguem ajudar a pessoa já a diminuir a ansiedade. Sim. Se as conversas que você tiver com ela, você perceber que não houve nenhuma mudança, então já não está dentro do teu escopo, entendeu? Essa pessoa tem que buscar um profissional para ver as raízes mais profundas dessa ansiedade que não se resolve. Junto com ela, decidir o que fazer. Entendi. E qual é o melhor contexto para ela agora. Se é para trabalhar em casa, se é para trabalhar na empresa. Mas depende muito dos recursos que ela tem para lidar com essa ansiedade. Entendi. As pessoas que nunca fizeram um processo de autoconhecimento, nesse momento, elas estão muito vulneráveis. Porque elas não têm recursos internos para lidar com os medos externos. Então, uma pessoa que não tem o autoconhecimento, ela mistura os medos coletivos com os próprios medos individuais, né? Exacerba o nível de medo e faz com que a pessoa sinta uma perda de controle, uma perda de referência. Basicamente é medo. Medo das consequências, medo do futuro. Eu poderia fazer um trabalho com você, por exemplo, e você identificar uma crença sua relacionada a medo de futuro, e depois do exercício você fala assim, nossa, minha ansiedade diminuiu 70%, vamos imaginar. Opa, essa é a dica para mim, de que a tua ansiedade está baseado em condicionamento, em crenças, tá? O que você pode mais é ajudar essa pessoa a tomar uma decisão. O que ela vai fazer em relação a isso? E, às vezes a pessoa não tem recursos, aí ela vai ter que buscar esse recurso através de uma terapia, através de um coaching, né? Aí ela vai precisar de ajuda profissional mesmo, até para lidar com as perdas do passado que ela não lidou até hoje. Acho que essa questão desses resgates mesmo pode estar influenciando, porque... Com certeza. Olha, a maioria das situações onde as pessoas perdem controle é porque tem uma situação anterior. Não é só isso que está acontecendo agora.
é só a ponta do iceberg. Aquela imagem que eu mostrei, né? Boa sorte aí para você, tá? Obrigada, obrigada. Oi, tudo bom? Oi, Edson, tudo bem? Tudo bom e vocês aí? Roberto, obrigado de novo, né, pela sua disponibilidade e é muito legal te ouvir, né? É sempre muito inspirador. O que me chamou a atenção hoje da tua exposição foi a questão da paciência, de ter paciência com o seu processo, o processo interno, e também com o processo do outro. Eu estou vivendo hoje, acho que até um pouco de falta de paciência com as pessoas que estão no processo de negação dessa realidade que está tão presente, tão clara, tão óbvia, baseado nas experiências de outros países e da situação de como é que está acontecendo aqui, e essas pessoas continuam na negação ainda. Quer dizer, eu estou confinado aqui há 3 semanas, como tantas outras milhares de pessoas, né? E algumas pessoas insistem em sair, insistem em negar, até pensando nos meus parentes, né? Meu irmão, os meus sobrinhos e tal, que estão nesse processo aí de negação. É um exercício muito grande de exercitar a paciência nesse momento, sabe? Da gente poder manter o controle da situação sem extrapolar muito, porque a situação está muito tensa já, né? E se a gente extrapolar um pouco mais, fica pior ainda. Isso é verdade, Edson. Essa paciência, você pode desenvolver mais ela se você entender que se essa pessoa ainda não conseguiu sair do estado de negação, é porque ela ainda não pode. Ela não tem recursos internos para lidar com as outras fases do luto. Ela é imatura, ela não tem maturidade emocional para conseguir viver o luto. Então, praticamente, ela é obrigada a permanecer no estado de negação. Infelizmente, tem a ver com maturidade emocional. E como é que a gente pode ajudar, Roberto? Essa é a pergunta de $1 milhão, né, meu amigo? Se eu soubesse a resposta, eu estava rico. O grande problema de uma pessoa que está no estado de negação é que ela não ouve. Ela escuta, mas não ouve, ela não registra o que você fala. E ela não registra porque o sistema interno dela não permite que ela escute. Porque o sistema, até falei um pouco, né, sobre a psicologia das partes, tem um eu dela que diz assim para ela: se você escutar o que ele está dizendo, você vai ter que mudar de opinião. E se você tiver que mudar de opinião, você é fracassado, por exemplo. Tem crença por trás também, entendeu? Então, é um orgulho exacerbado, um medo de mudar de opinião, junto com uma imaturidade emocional para lidar com as fases que vêm logo na sequência da negação. Por quê? Porque essas outras fases vão desmontar a pessoa, vão desmontar aquela personalidade, aquela defesa que ela construiu, aquela fortaleza. Ela vai ter que entrar em contato com a fragilidade, com a vulnerabilidade. E, infelizmente, essas pessoas não dão conta. Eu diria que algumas pessoas preferem, inclusive, se matar do que sair da negação, sabia? Elas não têm condições. Ela desmontaria. Se ela sair da negação, infelizmente, ela desmontaria. Eu percebo isso. Eu estou percebendo, observando pessoas que se colocam em situação de risco por negar a situação, né? E isso pode chegar no que você está falando mesmo, né? É quase que um suicídio, né? No fundo é isso. Ou eu permaneço com essa autoimagem, com essa personalidade forte, né, que lida com tudo, que não existe perdas, ou se não é para viver dessa forma, preciso morrer. Aí o cara, como você falou, ele se coloca em situações de risco, mas também coloca outras pessoas exatamente. em situação de risco. Ok, obrigadão, Roberto. Que é isso, Edson. Vamos desenvolver a paciência. Vamos. Desenvolver a paciência só é possível com sentimento de compaixão, né? E compaixão, exato. A pessoa que está se defendendo dessa forma, na verdade, ela está vivendo um sofrimento incrível, mas ela mesma não admite isso. No próximo encontro, a gente vai ver ainda o final do término. Vamos falar um pouquinho de zona neutra, que é o período entre o passado e o futuro, e o reinício. Eu vou mostrar aí o modelo completo para vocês perceberem como, durante essa crise, cada um de nós vai ter que lidar com as fases da transição e, sabendo lidar com essas fases, você está mais preparado para aquilo que vai emergir, para a nova realidade que vai emergir. Então, o que a gente está fazendo aqui é um processo de preparação, tá? A gente está se preparando para a nova realidade que está chegando. Quero agradecer aí a presença de todos vocês.
Foi um prazer estar com vocês, falando sobre esse tema. De novo, é um tema difícil, mas é um tema que é muito, muito importante. Quanto menos a gente fala sobre luto e perda, mais presos a gente fica em padrões emocionais e cognitivos que já não fazem mais sentido e que limitam a nossa vida. Não é verdade? Então, vamos refletir sobre isso, vamos trabalhar sobre isso. E eu vejo vocês no dia 17. E no dia 17 a gente vai fazer um webinar sobre gerenciamento da transição. Uma ótima semana para vocês, uma Páscoa abençoada e que a gente consiga renascer nesse processo, então.